Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante. O que Raul queria dizer com isso, velho Raul? Como prometido, que o Quem Pode Fala é falar do trabalhador, de todas as profissões, abrir as portas e dar voz quem realmente entende do assunto. Hoje, várias denominações de várias áreas, ela usa como complemento ou renda fixa, que é os apps. E hoje não poderia ser diferente, e eu trouxe um guerreiro, uma personalidade dentro da mobilidade urbana, para nós falarmos um pouco desse assunto. Ricardo vulgo Teló. Então, seja bem-vindo, cara, e muito obrigado por estar aqui no Quem Pode Fala, junto com a TV JM. Obrigado, Joel, um grande amigo. Parabéns pela oportunidade de trazer para nós, motoristas de aplicativo, uma forma de nos expressarmos, de nos manifestarmos e até protestarmos a favor dos motoristas, para cada vez mais fortalecer essa atividade de trabalho. E diante de tantas lutas que tivemos desde o passado até hoje, continuamos na necessidade de continuar lutando para cada vez mais sermos respeitados como motor de aplicativo. Então, já de antemão agradeço você por ter criado essa oportunidade, aberto com a nossa TV, para que o motorista pudesse aqui ter a sua voz. Muito obrigado. Ô Ricardo, dentro da mobilidade, que hoje eu também estou nela, né? Hoje é minha fonte de renda. Por aí eu vejo muito podcast, inclusive falando sobre a mobilidade. Hoje nós não vamos citar aqui quais são esses aplicativos aí, essas empresas que atuam no mercado brasileiro. Mas eu vejo aí alguns podcasts, cara, que eu vejo um motorista falando de rendas absurdas que eles fazem diariamente, né? Um ganho que é impressionante, cara. Eu vejo e fico abismado, né? Para quem tá fora, fala, caramba, esses aplicativos é uma benção, né? Deve ter motorista aí rico com 2, 3 carros, casas boas, porque eu vejo motoristas falando que faz 800, 700 reais diário. É isso mesmo, cara? É uma pergunta muito boa essa que você acabou de fazer, porque é uma coisa que a nossa sociedade brasileira ela não tem, da sua base educacional, uma coisa chamada educação financeira. E às vezes você vê ali um ganho bruto ou uma informação de um ganho que você tem numa plataforma, um indicado por uma plataforma, e você coloca aquilo como lucro real, e não é exatamente por esse caminho que o motorista tem que ver qual é o real lucro que ele tem. É difícil hoje em dia um motorista ligar que fala assim, não, eu faço 800, faço 700 reais. Com certeza não. Mas assim, por mais que ele faça metade disso, ainda também não é verdade. Porque por mais que ele faça ali hoje, numa carga horária de 10 horas, ele consiga ali fazer 350, talvez 400, depende da sorte também, de como ele trabalha e qual é a corrida que ele faz. Por isso você vê muito hoje o motorista cancelando corridas para fazer corridas melhores, para justamente mitigar esse prejuízo, né? E aqueles que costumam realmente colocar no papel o gasto que ele tem com manutenção do veículo ou muitos aluguel do veículo, ele fica ali amarrado, né, com uma empresa que ele tem alugar o seu veículo por 30 dias. Quer dizer, se de repente no meio do caminho ele se adoecer, tiver algum problema, ele vai ficar com mais esse prejuízo, mais esse ônus para estar cobrindo, sem ter condições para isso, vai devolver o carro.
o seguro do carro para aquele que tem o seu carro próprio e disponibiliza ele para trabalhar para a plataforma. Então, você tem que ter um seguro. E sem contar o seguro pessoal, o seguro de vida, o seguro de trabalho que nós não temos. Se o motorista ele adoece, algumas plataformas colocam lá, se você, durante uma corrida, você pagar 17 centavos a mais, você tem um seguro de vida onde por 15 dias você será ressarcido numa média de trabalho. E aí nós entramos no outro viés. Muitos nós motoristas não temos assim um plano de saúde ou um hospital particular para que você possa ali ter um laudo. Nós somos aí à mercê do órgão público, da saúde pública. E até você ter um laudo, às vezes, eu vou pegar até eu como exemplo, eu tive recentemente um problema de fascite plantar, né, por isso, pela LERL, lesão por esforço repetitivo, de tanto dirigir. Eu já trabalho como motorista há mais de 7 anos, né, trabalho desde 2016 como motorista de aplicativo. E até eu sair o laudo, para você ter uma ideia, eu comecei com esse problema em março, e somente em agosto que eu vou ter a minha primeira consulta pelo SUS. Ó, Então você vê, o motorista hoje ele chega e ele fala assim para você, o motorista ganha 700, 800 reais. Não, ele tem que fazer os cálculos de todo o prejuízo que ele tem para ele manter a ferramenta de trabalho que é o veículo dele e a vida dele, ali, a disposição dele. Teló, primeiro eu quero te parabenizar pela fala, pelo início. Eu acho que já começou quente isso aqui, porque, cara, eu não vou pegar a sua deixa. Eu não sei ainda qual é a resistência do motorista de aplicativo de não aceitar a sua legalização. Uma lei específica onde regulamenta a profissão. Profissionalizar, porque o motorista de aplicativo, ele não é profissionalizado. Ele não é profissionalizado. Existe uma regulamentação fajuta, aonde os apps manipulou os motoristas em briga de uma causa própria da empresa. O que acontece? Então não há uma regulamentação específica. Eu vou dar exemplo para não ficar muito mal explicado. E eu quero que você fale sobre isso. Nós não é profissionalizado. Então nós não temos um INSS. Nós trabalhamos autônomos. Aí, o que acontece? Criaram-se uma regulamentação aonde deu autonomia aos estados e municípios regulamentar a esses apps. Só que aí barra em alguma coisa que cadê o meu seguro de vida? Cadê caso eu adoeça? Aonde e como eu vou ficar até me recuperar, receber os meus proventos? E aí barra em outra situação. 70% dos motoristas tem veículo alugado. 70% dos motoristas de apps tem carro alugado. Aí eu vou e falo para você. Nós estamos à mercê dos órgãos públicos e das prefeituras municipais. Por quê? Dos poderes municipais. Guarulhos tem uma regulamentação. São Paulo, onde nós estamos falando aqui, onde nós trabalhamos e onde nós residimos, São Paulo, município, tem uma regulamentação. Campinas tem uma outra regulamentação. Para complementar a pergunta o taxista, ele é regulamentado e profissionalizado. Ele tem todos esses benefícios de assegurado pelo INSS, além de ter o benefício
da compra do veículo próprio. Por isso que eu chamei você, que aqui nós vamos falar de verdade e a verdade, o que realmente um motorista de aplicativo sofre. A palavra é sua. Vamos lá. É muita coisa para a gente poder pensar como solucionar esse problema, né? Primeiro, começar na causa dele e o porquê que foi feito. Então, a atividade de aplicativo no Brasil, ela começou na época da Copa do Mundo, 2014, e criou-se ali um grande surto em 2016, quando você via muita briga entre motoristas de aplicativo e taxistas. Na época não tínhamos ainda outras classificações de mobilidade, como UberX, Uber Comfort, era Uber Black e Uber e taxista. E os taxistas se sentiram ameaçados. Não tira razão, você tem uma atividade e você de repente vê alguém que vem para disputar aquele mercado com você. Ninguém gosta muito de concorrência, mas é o mercado. Nós vivemos no sistema capitalista, democrático, então, constitucionalmente, era permitido a entrada do Uber no Brasil. Então, muitos motoristas, inclusive eu, fomos para Brasília lutar por esse direito. Fazemos manifestações em Brasília pedindo para que fosse aprovado a entrada da gig economy, a entrada da atividade por plataformas. Seja ela aí depois, como veio a iFood, Mercado Livre, tudo, outras empresas utilizando também Uber 99, né? Na época tinha outra empresa também que era a Cabify, não conseguiu vingar, continuar no mercado brasileiro. E no Congresso eles aprovaram a entrada da atividade por plataforma. Porém, não passaram pelas comissões para ser estudado as formas de atuação dessas plataformas no território nacional. Então foi tudo meio que de urgência, por causa de um projeto, PLC 28, que ela veio de uma forma de votação urgente, tipo, aprova ou não aprova. Então, por isso que essa urgência de os motoristas se mobilizaram na época, levaram 5 ônibus, algumas instituições, algumas entidades se mobilizaram e foram para Brasília brigar pelo direito do motor de aplicativo. Hoje o motorista, ele não conhece a história do passado para ele poder trabalhar hoje. A luta foi muito intensa na época. E os ministros, eles aprovaram, porém eles não regulamentaram, não tiveram talvez aquele tempo hábil de estudar como seria essa regulamentação. Até porque cada município, a estrutura de um município, ela é diferente de outro município. Se eu pegar a cidade de São Paulo e for comparar com o município do interior de São Paulo, é diferente. Então, por esse motivo, a regulamentação ficou para cargo de cada município fazer a sua regulamentação de acordo com a sua necessidade de mobilidade urbana. Porém, que não é feito. Em Guarulhos foi feito, motorista, você para ser motor de aplicativo, muitos motoristas tiveram que se tornar MEI, microempreendedor individual. Inclusive, como você me falou, a questão do INSS, da cobrança de taxas e impostos. Tem um projeto que está sendo estudado pelo governo atual de se cobrar 7,5% de imposto do INSS do motorista e cobrasse 20% das plataformas. A priori, esse foi parado por um momento, porque isso já era para ter sido aprovado, não foi aprovado, e voltou para ser estudado, porque os 20% que ia ser cobrado seria de todo o valor que o motorista arrecada. E aí a gente entende que não seria o correto, porque se vai cobrar 20% do tomador, como é o caso do MEI, você cobra-se 20% do tomador, daquele que o MEI está prestando o serviço. Então é assim, se você está contratando um serviço de um MEI, quem paga os 20% do INSS é quem contrata. Né? Porque o INSS, quem é MEI, ele não é pessoa jurídica, ele é enquadrado como se pessoa jurídica fosse. Ele continua sendo pessoa física, ele só tem um registro como pessoa jurídica. Isso que muitas vezes falta o conhecimento da sociedade. Tá, eu vou te empatar um pouco, porque assim, eu vou voltar de novo para você entender. Guarulhos tem uma regulamentação. São Paulo, capital, outra regulamentação. Campinas, outra regulamentação. Eu usei 3 municípios. 3 em São Paulo.
Mas eu vou usar mais um. São José dos Campos tem outra regulamentação. Qual é a diferença? Taxista. Quando ele pega uma viagem no aeroporto de Guarulhos, a viagem ele cobra a ida e vinda por quilômetro rodado. Porque ele não pode pegar um passageiro em São José dos Campos, tá? Assim diz a lei. Então ele já cobra a ida e volta. O motorista de aplicativo, ele tem essa flexibilidade. Mas com tanta regulamentação, quantos municípios são em São Paulo? Não vem ao caso, mas vamos colocar aí 32 municípios, tá? Talvez esteja exagerando, porque geograficamente eu não sou tão bom, mas vou colocar aí um exemplo. Cada município com uma regulamentação. Se eu não tenho meio para trabalhar em Guarulhos, eu não posso pegar outro passageiro. Senão eu vou ser multado e eu posso ter o veículo até apreendido. Por isso que eu falei, não existe uma regulamentação específica que tem que partir do governo federal. Qual é a resistência do motorista de aplicativo de não aceitar essa regulamentação? Fala para mim. É isso que eu estou ainda preso, sem entender. E aí? Então, vamos lá. A questão dessa quantidade de regulamentações, o que acho que poderia ter sido feito para solucionar esse problema, esse viés, seria justamente ser unificado, obrigado a todos os municípios primeiro fazer a sua regulamentação, porque muitos ainda não fizeram essa regulamentação. Então, a necessidade de que eles se regulamentem. Então, aí tem dois viés, poderia ser regulamentado pelo MEI, ou até mesmo limitado individual, é uma outra modalidade que pode ser feito. Porém, segundo o Marinho, ele, se depender dele, motorista de aplicativo não será MEI, né? Em virtude desse projeto do governo atual. O motorista de aplicativo hoje, no passado foi até discutido sobre CLT, se o motorista devia ser considerado CLT. Nós temos 5, nas leis trabalhistas, temos 5 modalidades que impedem, né, 5 artigos que impedem do motorista de aplicativo ser considerado CLT. Uma delas é a subordinação, né, onde se a plataforma de forma de obrigar o motorista a seguir determinadas normas para ela, então aí sim ela está sendo subordinada. É um dos motivos que muitos motoristas conseguiram ganhar algumas ações trabalhistas, porque a empresa, né, as plataformas obrigavam o motorista a seguir uma quantidade de corrida e não cancelar as corridas. Isso caiu por terra. Hoje as plataformas não têm essa mesma autonomia de forçar o motorista a não cancelar. E por que ele cancela? Porque muitas vezes não compensa. E aí é o caso quando você troca de município, principalmente. Você sai de São Paulo, vai para Guarulhos, você vai para Campinas, e você tem um valor de corridas que você recebe para você chegar nessa cidade. E você não tem uma garantia que você vai voltar com o passageiro. Então aí poderia ter uma regulamentação tanto municipal e poderia ter uma regulamentação intermunicipal, onde o motorista, a plataforma pagaria para o motorista uma porcentagem a mais quando ele faz uma troca de município. É uma sugestão que poderia ser estudado. Por exemplo, eu saio daqui com um passageiro para ir para Campinas. Eu vou ganhar R$120, R$180, mais ou menos. R$180 eu vou ter um gasto de quase 90. Compensa? Não compensa para o motorista. O que o motorista faz? Ele cancela. Foi publicado agora por um jornal, Diário do Comércio, onde a Uber ela mostrou que muitos motoristas receberam, né, mais de 1.000 e poucos motoristas aí receberam, não sei a quantidade correta, eles receberam notificações informando que ele poderia estar sendo cancelado da plataforma. O seu serviço seria proibido porque ele não atendeu uma conformidade. Quando ele ingressa na plataforma, ele tem que atender, que é não ser abusivo a taxa de cancelamento,
né? Ou de não aceitação das corridas. E muitas vezes, quando o motorista aceita a corrida e logo em seguida depois ele acaba cancelando. Muitas vezes acontece isso, Joel. Você está em corrida e toca uma corrida e muitas vezes você não pode, dirigindo, ficar olhando para o celular. A própria legislação de trânsito, você não pode ter distração, você tem que estar prestando atenção no trânsito. Mas ele escuta que a plataforma está tocando, ele vai lá e toca. Tocar na tela é permitido, ele não pode pegar no celular, ele não pode escrever no celular, e ele não pode tirar sua atenção e ficar olhando para o celular o que está escrito ali, para ele fazer ou não, aceitar ou não aquela corrida. Então ele toca na tela para aceitar a corrida, porque ela toca antes de você terminar a corrida desse passageiro, que você já está em serviço. Então, quando você vai chegar no desembarque, você vai olhar para onde você tem que buscar esse passageiro. Ou muitas vezes para onde você vai levar esse passageiro. E aí aparece o quê? Você tem 10 minutos para chegar nesse passageiro, 5 minutos para chegar nesse passageiro. Aí no trânsito vai demorar mais 15 minutos. E às vezes o passageiro ele vai perto, um quarteirão ou dois, ele vai ganhar R$7,50, perdão. Vai ganhar R$7,50 para fazer essa corrida, tanto que muitos motoristas estão falando aí, no mínimo R$10, no mínimo 10, é justamente por uma situação como essa. E aí o que acontece? A plataforma vai lá e pune o motorista porque ele não aceitou uma corrida que para ele não compensa. Qual empresa que faz um serviço, que presta um serviço que não compensa? Então, por exemplo, quando você vai trocar de município, o motorista ele tem que fazer esse cálculo. Muito motorista vai fazer o cálculo, aí volta no começo da nossa conversa. O motorista fala que ganhou R$800. Ele fez uma corrida daqui para Curitiba. Deu lá R$500. Mas qual foi o gasto que ele teve? Ele fez uma corrida boa de aeroporto, tá? Mas o tempo que ele ficou lá em espera para pegar esse passageiro e ficar à disposição da plataforma. Porque assim, você não ganha para ficar à disposição de ninguém. Da Uber ou da 99. Por isso, você está lá no aeroporto, você está à disposição dela. Por isso que eu estou sendo incisivo. Qual é a resistência do motorista em não brigar por uma legalização? Porque, olha bem, vou voltar de novo porque eu vou ser incisivo em cima disso, Ricardo. Pensa bem, eu não vou falar nome de aplicativos aqui, tá? Os apps. Ela bloqueia, ela cancela, ela bane o motorista. Ela é um desmando. Ela vai lá, banir o motorista, bloqueia ele por mal condução. Um passageiro que nunca foi habilitado, ele te avalia. Em um país que se cria dificuldade para vender facilidade, tá? Em um país que se cria dificuldade para vender facilidade. Aonde 80% da população brasileira é corrupta. Olha bem como eu sou bem incisivo. 80% da população brasileira é corrupta. E eu estou dizendo corrupta de A a Z. Eu vou te dar um exemplo para você entender sobre corrupção. Aquele que dá um jeitinho de furar a fila do aeroporto. Aquele que dá um jeitinho de furar a fila bancária. Aquele que dá um jeitinho de manipular a plataforma. Aquele que dá um jeitinho de passar num farol vermelho. Aquele que dá um jeitinho de furar uma fila de veículo para adentrar a uma rua mais rápido. A corrupção não é só dinheiro. A corrupção, ela está impregnada na nossa cultura. E aí, por que eu usei todos esses exemplos? Aonde o passageiro é corrupto, por causa de R$7, ele te avalia mal, diz que você furou farol vermelho, deu cavalinho de pau para receber seu dia de volta, para viajar de graça. Aonde a nossa cultura maléfica, maldosa. E eu tô te falando para você. Hoje eu tenho 48 anos de idade. Foi tardio. Eu descobri 2 tipos de ser humano no mundo. O maldoso e o ruim. O ruim, ele sai de casa na intenção de ferrar alguém. O maldoso, ele sai de casa premeditando o que vai fazer. Eu vou te dar um exemplo. Ele
fica o tempo todo te analisando ao volante para poder ser ressarcido do valor que ele gastou. As plataformas, elas não acreditam no motorista e ela, quando está com excesso de motorista na sua plataforma, ela começa a banir para pegar motorista novo, que se sujeita e aceita o desmando que ela quer, porque nós não temos uma regulamentação que nos assegura. Não nos assegura trabalhar como motorista de app. Vamos lá. Questão da legalidade, que nem você mesmo deixou bem claro, que o motorista ali, por que o motorista não quer a regulamentação? Não é bem isso. O motorista ele até quer a regulamentação, porque com a regulamentação ele tem benefícios. O porém é que não tem esses benefícios se ele não for regulamentado. Isso tem que ser informado para o motorista. Às vezes a falta de informação é um dos motivos que o motorista fala assim, se eu for legalizado eu vou pagar mais. Eu vou dar um exemplo para você. Hoje em São Paulo, muitos não sabem, muitos passageiros não sabem disso, mas nós já pagamos. Vou pegar uma média, um passageiro que faz uma média de 10 horas de trabalho, de 10 a 12 horas de trabalho, tá? E mais que isso não é permitido, porque a plataforma ela bloqueia o aplicativo, porque senão já é considerado trabalho análogo à escravidão, segundo o nosso artigo 45 da OIT, que são das leis internacionais do trabalho. Tá, para não fugir, nós temos 3 plataformas, só que assim, ele continua trabalhando 12 horas e até romper. Ele trabalha mais do que isso, por falta de uma regulamentação. Exatamente. Então o que acontece? O motorista, primeiro, tem que ter essa informação. Eles tendo se regulamentado, quais os benefícios que ele tem. Agora, o que acontece? O que leva o motorista, às vezes, a trabalhar na informalidade? São dois pontos que eu acredito que seja importante, não que os justifique. Eu acho que ninguém deve trabalhar na legalidade de nenhuma forma, por mais que tenha prejuízo, porque se não está bom para você, você tem que mudar de lugar. É como eu penso. Se isso aqui não está bom para mim, eu procuro alguma coisa melhor para mim. Você entendeu? Agora, eu não tenho o que procurar. Vou dar um exemplo. Nós tivemos até por causa da pandemia, um aumento muito grande de desemprego. E a Uber, não só a Uber ou 99, plataformas como também de motoqueiros, mototáxis ou motoaplicativos, se não fossem essas pessoas estarem ali naquele momento para trabalhar e salvar vidas, porque salvamos muitas vidas. Ajudamos muitas pessoas a se locomoverem, porque o Estado não ia ter condições de suprir a necessidade da sociedade de estar locomovendo esse povo para os hospitais ou para os pronto atendimentos que eram necessários na época. E como também hoje em dia, às vezes você está com uma dor, aqui deve se pedir uma ambulância. Não, peraí. Dependendo do caso, pode se chamar um aplicativo. Uma coisa é você. É o que mais acontece. Uma coisa é você ter dor. A pessoa está morrendo dentro do carro, você que é motor de aplicativo aí que está nos assistindo, já tem esse viés. A pessoa está em situação de risco, ela não tem que aceitar o aplicativo. Você tem que chegar, olha, sinto muito, eu não posso te levar. Na situação que você está, você tem que chamar a ambulância. Aí, se você é clínico, é SAMU, e no caso aqui São Paulo, e se é trauma, um acidente ou algum trauma, uma queda, é resgate, 193. Entendeu? Então, assim, é muito importante o motorista ter ciência. Que ele não é um motorista de ambulância, até mesmo porque nós não temos o CBO que o motorista de ambulância tem, que já é uma outra coisa que a gente podia estar colocando o motorista regulamentando uma criação de um CBO, como foi criado para as ambulâncias, que é uma classificação brasileira de ocupação. Porque 20% do atendimento que a gente faz à noite é mais hospital. E ali atendimento socorrer mesmo. Ali vai ter tudo ali discriminado. Quais são as formas que o motorista tem que agir em determinadas situações e quais as formas que ele tem para poder trabalhar como motorista de aplicativo, como um treinamento, primeiros socorros, né, o que ele tem, como ele agir. Então o CBO traria essa profissionalização, lógico, da mesma forma que o motorista de ambulância ele deve receber mais, porque ele tem ali um treinamento. Ele não é um médico, mas ele tem um treinamento para poder auxiliar e coadjuvar ali uma segurança, não só para ele, para o seu passageiro, porque ele é garantidor pela lei do seu passageiro.
previsto no artigo, no caso, constitucionalmente, né? Tanto no artigo penal, está no artigo 121, que é a culpabilidade se ele for negligente, imperito ou imprudente. Isso. Né? Então, ele está ali para ele tem que ter essa ciência quando o motorista entra, ele tem que chegar para o motorista e falar, passageiro, e falar assim, ó, por gentileza, não esqueça de colocar o cinto de segurança para nossa segurança. Que a segurança dele usar o cinto de segurança não é só dele, é minha também como motorista. Diferente de outros países onde a responsabilidade de não usar o cinto é do passageiro. No Brasil, não. A responsabilidade é nossa, então nós somos garantidores para trazer essa segurança. Então, o que acontece? Muitos motoristas, às vezes, quando vai trabalhar, que fazem as contas, ele vê que a conta não fecha, não bate. E aí, ele acaba, às vezes, agindo de forma imprudente, vou dizer assim, não na forma de dirigir, mas na forma de agir com a plataforma, com a conformidade, como a plataforma exige. Aí não pode cancelar tantas corridas, e ele cancela porque ele vê que não é a pena e ele é banido. Aí ele comprou um carro, ele colocou um kit gás para poder sair do majoramento, que é o petróleo, que é um sócio majoritário que nós temos, é o combustível, e aumenta cada vez mais. Aí, quando aumenta, não vem o resultado na bolsa, cada um ainda até justificam, né? Por que não chega na bolsa, na bomba. Mas, independente disso, o motorista cada vez paga mais para poder fazer uma corrida e o valor da corrida não aumenta. Então, primeira coisa, para compensar, aumentou o combustível, o valor da corrida tem que aumentar, porque o valor do alimento aumenta. Tudo aumenta quando aumenta o combustível. E o governo sabe disso. E como tudo aumenta, a nossa passagem que vai pagar deve aumentar também. O ônibus aumentou de novo. Se já não aumentou, tá para aumentar de novo. Se não lembro agora, eu vi algum comentário sobre isso, que a passagem de ônibus ia ter alterações. Então, o que acontece? Devido a essas situações do motorista, entendo que muitas vezes de forma justa e muitas vezes de forma injusta, ele foi banido da plataforma. Eu vou pegar eu como exemplo, tá? Porque eu fui banido da plataforma da 99. Eu peguei um passageiro na região da Casa Verde e ele entrou dentro do carro e ele colocou assim, é a Gabriela que pediu para mim essa corrida. Eu falei, senhor, mas quem que seria essa Gabriela? É minha namorada. E essa namorada sua mora onde? Que eu peguei o senhor na praça. Ela mora aqui no prédio. Então, se eu podia pedir para que ela mande uma mensagem na plataforma que ela está solicitando a corrida para você? Então, nós temos também a questão da nossa segurança. E cabe nós termos, às vezes, essa flexibilidade de tentar nos proteger das pessoas que são ruins. Como você mesmo falou, as pessoas são corruptas, as pessoas são más, muitas vezes, por natureza. Então, eu penso assim, nós temos dois lobos dentro da gente, que vivem dentro da gente. Um é um lobo mau e o outro é o lobo bom. Qual lobo que você alimenta quando você sai de casa? Sai de casa. Então, o que acontece? Se está numa situação dessa, você fala assim, eu vou julgar que essa pessoa vai fazer alguma coisa contra mim ou não? E aí, o que a gente faz? A gente pede para Deus nos proteger. Tá, mas eu volto de novo porque eu sou chato com isso. E aí? Deixa eu só te interromper para você entender aonde eu quero chegar. Cara, para mim ter uma segurança, eu tenho que ter uma lei. Mas uma lei que pune a plataforma também. É isso que eu quero que o motorista de apps entende. Eu tenho que ter uma lei aonde também cobra dessas plataformas. Porque a nossa segurança, cara, quantos motoristas de aplicativos morreu até agora? Verdade. Porque essas empresas não são punidas. É um desmando, Ricardo. É um desmando. Eu não queria falar não, mas como você já falou, você tem 7 anos de plataforma, eu tenho 7 anos de plataforma. Nós estamos aqui quase do início. É uma jornada, né? Eu agradeço muito aqueles caras que tomaram porrada para abrir o caminho para nós. Mas, para nós, muita regra. Para as plataformas, nada. Que elas não compram veículo, eles não têm veículo. Eles não sabem quanto custa 1 litro de combustível. Nem se importam, né? E não se importam. Porque eles só visam lucro. Eles só visam lucro. Aí o que acontece? Hoje, uma passagem de ônibus para uma pessoa custa R$ 5,50.
E tem local igual Guarulhos, que é intermunicipal, R$8 a R$9. Aí a pessoa, o ser humani, ele chama o veículo, né, pela plataforma, chega lá com 4 pessoas, 5, para andar 3 quilômetros a R$7. Porque é vantagem para ele. E o motorista não é, porque ele tem desgaste do pneu, ele tem desgaste do veículo, ele tem desgaste mental, é cansativo e não ganha nada. Porque ele também tem seguro de carro, paga um imposto alto e não tem nem o benefício da facilidade de comprar um veículo. Então, por isso que eu sou incisivo. Por que que o motorista de aplicativo ele é resistente em a sua profissionalização? Então, eu não vou nem falar em legalização, em profissionalização. Então, para ser profissional, como eu já falei para você, o CBO já seria um caminho, outras são as leis municipais, então o poder municipal tem que criar essa regulamentação para o motorista, não é um viés que o motorista decide. Quem tem que decidir são os órgãos públicos. Olha, como aconteceu em Guarulhos, muitos motoristas foram contra a regulamentação em Guarulhos. A questão, se você regulamenta, você tem que ter alguma coisa também de volta. Em São Paulo, é cobrado 10 centavos por corrida, por quilômetro rodado. Como eu estava te falando no começo, trabalhamos agora há pouco, o motorista trabalha a média de 12 horas, ele faz uma média de 200 km rodado por dia. Ele está pagando R$20 por dia. Se ele trabalhar 30 dias, ele pagou para a Prefeitura de São Paulo R$600. Pega isso vezes 700 ou 800 mil motoristas que trabalham hoje em São Paulo. Quanto que o poder municipal não arrecada? Então, se ele regulamenta, eu penso o seguinte, o porquê não regulamenta? Será que é os motoristas que não querem? Ou é o próprio poder público que também não quer essa regulamentação? Porque é só o poder público regulamentar. O motorista vai ter que fazer o seu cadastro, como foi em Guarulhos. Em Guarulhos, o motorista pôde decidir se ele quer ou não a regulamentação. Quem decidiu foi a Prefeitura de Guarulhos. Falou assim, ó, aqui o motorista para trabalhar vai ser MEI. Qual o benefício de ser MEI? Se eu chego para você e falar, você sendo MEI, você depois de alguns anos de trabalho, você vai ter um crédito, poder comprar um carro com um juros mais baixo. Você sendo microempreendedor individual, você vai prestar um serviço público, você está prestando um serviço para a sociedade. E esse serviço ajuda principalmente o poder público, porque traz segurança. Hoje, a atividade de motorista de aplicativo, ele traz um viés muito bom para o município. Eu pego você na porta da sua casa e deixo na porta do seu serviço. Isso diminui o risco de acidente, isso diminui o risco de assalto, isso aumenta a segurança da população, isso melhora o meio ambiente, que é um fator crucial. Tanto que o rodízio hoje veio aprovado em São Paulo por causa de leis ambientais. E muitas pessoas falam, mas o que tem a ver o rodízio com lei ambiental? Tem tudo a ver. Porque muitas pessoas falam assim, meio ambiente é planta, o meio ambiente é árvore. Não, o meio ambiente é o ambiente onde você vive. Então, na cidade metropolitana de São Paulo, o trânsito aumenta o nível de estresse, o trânsito é complicado, cada vez mais complicado, influencia muito até no ganho das empresas, no seu ganho, para você chegar mais rápido no seu serviço. Então, a mobilidade urbana, quanto melhor for a prestação, melhor é para o cidadão. Por isso que criaram um rodízio. Mas veja só, se a atividade de motorista hoje, ele traz hoje, o viés numa corrida, leva 2, 3, 4 pessoas, você vai num barzinho pegar o passageiro, não é um passageiro, às vezes vai vir ele, vai vir a namorada, vai vir um amigo, vai vir a amiga, e no caminho você vai deixando parada 1, parada 2, olha moço, tem 2 paradas para a gente parar. Então isso daí diminui principalmente o fluxo de passageiro. Agora nós temos 2 modalidades para de repente estar estudando para criar para motorista, para regulamentar. Porque assim, se a gente regulamenta motorista de aplicativo em São Paulo, e aí todo mundo vai ser motorista de aplicativo em São Paulo, todo mundo vai ser MEI? Tem pessoas que trabalham já CLT, são registradas e usam a plataforma para complementar a sua renda. A Uber, a 99, o app, ele entrou justamente com isso, com o ideal de carona, para ajudar justamente no tráfego, de você levar uma pessoa de um lugar ao ponto A a um ponto B. Então, o que acontece? Essa questão de você dar carona, e lógico, foi observado que dá para se obter uma renda com isso.
e não simplesmente dar uma carona. E aí virou uma atividade remunerada, porque ao último dia você está tendo lucro com essa atividade, você tem que pagar imposto, como todo comerciante. Todo comerciante paga o imposto pelo seu comércio, compra e venda de produtos. Né? Então, o que acontece? Se a gente nós regulamentamos isso aí em São Paulo, quando eu falo nós, eu falo sociedade em geral, poder público, e nós motoristas querendo essa regulamentação, nós podemos exigir alguns direitos, principalmente a questão da aposentadoria, o INSS, você ser atendido pelo SUS, você pode chegar para o poder do Estado e pedir, olha, eu gostaria de ter o mesmo desconto que o taxista tem na hora de trocar um veículo. O município de São Paulo, principalmente, ele obriga o motorista, depois de 10 anos, trocar o seu veículo. Eu concordo. Se nós formos avaliar, tem carro hoje com 8 anos de uso que já está caindo aos pedaços. Mas os órgãos públicos estão ajudando ele a trocar o veículo? E não está. Exatamente isso. É esse ponto que eu queria chegar, João. Muito bem observado por você. Eu acho que essa mesma observação que você teve, muitos motoristas pensam da mesma forma, só que ninguém fala. Então, assim, nós temos que nos mobilizar, nós temos que nos manifestar. E esse canal seu traz essa porta para a gente. Olha, o governo trouxe essa redução do imposto para quem trabalha com motorista de aplicativo legalizado, o motorista vai diminuir, vai mitigar as suas despesas. Olha, hoje se eu tenho um carro, o município de São Paulo arrecada 600, vou colocar essa média de 200, tá? De 200 km por dia para aquele que trabalha como motorista. Eu não estou falando aquele que trabalha para complementar a renda. Esse, logicamente, vai dirigir menos, mas ele também paga lá esses 10 centavos por caminho rodado. Entendeu? Então, o que acontece? Eu souber que eu sendo um motorista de aplicativo, eu tenho isso como atividade profissional, eu tenho um CBO, eu sou um motorista profissional como de aplicativo, eu vou ter um desconto na hora de eu for trocar de carro de 27% de imposto de desconto. Isso vai facilitar para o motorista. Agora, por que o motorista vai ser resistente à legalização se tem todo esse benefício? Mas eu vou ser o advogado do diabo. Eu vou ser o advogado do diabo. Teló, não posso designar, e a culpa só dos órgãos públicos. Não. O motorista, vou voltar de novo, porque o que acontece, cara? É o que acontece, nós vamos falar de realidade, nós não vamos falar de mentira. O motorista que aceita fazer uma viagem de R$6, o motorista que aceita o desmando da regulamentação lá de Guarulhos, cara, ela fez, você acabou de falar, mas ela fez porque o motorista aceitou, da forma que ela quis. Eu volto de novo, temos que tirar, cara, essas regulamentação dos municípios, ela tem que ser uma regulamentação nacional. O que deve designar o município é se adequar à regulamentação, apresentando proposta que aquele município dele não dá para trabalhar daquela forma. Porém, nós estamos aqui, desculpa te falar, e basicamente você está isentando as plataformas, que elas são as maiores vilão. Elas são as maiores que exploram o motorista. Você falou aí, você foi bem cirúrgico, que as plataformas elas veem como um auxílio, como carona. Hoje, ela é renda. E não vem dizer que ela não é responsável por nós, que ela é responsável por nós. Porém, tem algo que é muito crucial e é de dar medo. As plataformas me dá 2, 3 quilômetros para ir buscar o passageiro e ela não paga por isso. Ela começa a me pagar a partir do momento que eu pego o passageiro. Se há uma regulamentação e o motorista ele é ciente disso aqui, ele tem que receber por esse deslocamento. Aí sim, pode ter regras mais duras do motorista que cancelar e não querer ir. Ele vai deixar de ganhar. Agora ele vai perder o seu aplicativo ser bloqueado porque deixou de ir. Não, ele vai deixar de ganhar. A partir do momento que ele deixa de buscar, ele deixou de ganhar. Chegou um tempo e o passageiro não apareceu, o passageiro é que vai pagar também por isso. Eu penso assim, eu vou pensar, que nem você falou para fazer o advogado do diabo, né? Eu vou pensar dos dois jeitos. Então, assim, a gente tem que ver os dois lados.
não só do motorista, na minha opinião, como também do passageiro. Eu vejo eu como passageiro, que eu também uso a plataforma do Uber. Sim. E às vezes eu estou lá esperando, eu estou um pouco em cima do horário, eu sei essa prerrogativa da gente pedir o Uber em cima do horário, não é problema do motorista. É você como passageiro, você tem que antecipar o seu horário. Aí dá 20 minutos antes, eu falo, não, vou pedir 20 minutos mais cedo para que eu não chegue atrasado e ainda chegue adiantado. E aí você pede o aplicativo e aí o motorista está vindo, cancelou metade do caminho. Na verdade, às vezes ele está no percurso com o passageiro e acontece aquilo que nós comentamos agora há pouco. A hora que ele para desembarcar o passageiro, ele vai olhar o aplicativo, não compensa e cancela. Eu, como passageiro, me sinto lesado. E falo, meu Deus do céu, estou sendo prejudicado. Deixa eu só concluir. Aí o que acontece? Por outro lado, tem um motorista. Então, de quem que é a culpa por isso acontecer? Da plataforma. Por quê? A plataforma, primeiro, já manda a corrida para o passageiro, e o passageiro só consegue, às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, ver se compensa ou não depois que está desembarcando, porque ele não pode ver o aplicativo quando ele está dirigindo. E aí o que acontece? Esse deslocamento ele não recebe por ele. Então a plataforma, o valor que ela paga por km rodado para o motorista já é baixo. Então nós cansamos de fazer várias manifestações na rua. Nós paramos na Avenida Paulista, paramos Marginal Tietê, nós já paramos o aeroporto de Guarulhos, já justamente pedindo o quê? Segurança, centro da cidade. As entidades se juntaram até nível nacional para pedir isso. E as autoridades não dão o respaldo necessário para nós motoristas e nem as plataformas. Por quê? A plataforma, antigamente, quando começamos a trabalhar com o motor aplicativo, você lembra muito bem, até que era sustentável. Você via que você tinha um ganho numa corrida que você falava assim, poxa, compensa. Tanto que muita gente deixou de trabalhar, muitas vezes, às vezes, saiu de sua atividade que ganhava menos para ser motor de aplicativo. O que aconteceu um pouco antes da pandemia é que assim, nós deixamos de ser motoristas parceiros. E vou colocar, e até falo o nome da plataforma, mas não vou colocar o nome da plataforma, mas assim, as empresas de app, ela coloca você numa forma de induzir você a acreditar que você é um parceiro dela. Eu vou pegar na plataforma que eu trabalho, como eu te falei que eu fui banido da plataforma, porque esse passageiro que eu fui levar, apareceu a informação que se eu cancelasse aquela corrida, eu ia ser banido da plataforma por 999 minutos. Bom, eu dependia, eu estava com o carro alugado, eu dependia, eu não podia simplesmente cancelar a corrida. Aceitei. Essa corrida, resumindo, o celular não era dele, aparentava que aquele celular era de outra pessoa, né? Eu não tinha ali como ter certeza se realmente era isso ou não. O correto entre para uma delegacia nessa situação e na delegacia você fala, olha, eu estou com uma corrida suspeita, o celular ali é suspeito, né? Mas naquele momento, eu já terminando, cansado, queria ir embora para casa e fazer minha última corrida. E aí eu fui para onde? Essa corrida, Cracolândia. E por eu ter uma câmera dentro do veículo, eu falei para ele, você mostra seu RG, por gentileza, na câmera, para eu deixar essa viagem registrada, porque essa pessoa que o senhor falou não mandou uma mensagem dizendo que ela pediu a corrida para o senhor. E aí o que acontece? Antes de eu chegar no término dessa corrida, a 99 mandou para mim lá uma mensagem, mandando eu aceitar uma outra corrida para pegar onde? Dentro da Cracolândia. E em 1h da manhã, não julgando, mas é um horário que já o índice de periculosidade já é maior, para levar numa região que o índice de periculosidade também é ruim, aí você fala assim, não vou levar, eu não aceitei e deixei tocar. Encerrei a corrida, quando eu fui ligar o aplicativo, eu estava unido da plataforma. Fui na 91 lá e falaram assim para mim, infelizmente a gente não pode fazer nada. Ou você entra com uma ação, né? Ou você simplesmente fica sem rodar no aplicativo. E estou sem rodar no aplicativo 99 até hoje. Ó, eu vou ser chato de novo. Calma aí, vou chegar lá. Não, pera pra você entender. Eu vou ser chato de novo pra você entender. Só para concluir, Joel, aí o que acontece? As empresas colocam você como motorista parceiro. Ela criou duas formas de trabalho. Aquele que ela cobra um valor do passageiro por uma corrida, e esse passageiro paga por uma corrida de um ponto A a ponto B. Por exemplo, eu cobro X de você.
Mas na hora de chegar para o motorista, vai pagar para o motorista por essa mesma corrida, ela não paga mais como era antes, Tá. em cima dos 25%. Tá, mas eu tô querendo, antes que nós perdemos aquela meada, eu quero te Entendeu? falar aqui de novo, e você tá sendo bonzinho, e vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Se tem uma regulamentação, olha bem, tanto motorista como plataforma. Vamos ser sinceros. Tem motorista que trabalha com 3 celulares. Ele liga 3 plataformas. Porque não tem uma regulamentação. Porque se tivesse um outro aplicativo que bloqueasse ele de ligar um outro aplicativo, ele ia atender. Ele ia atender. Vou voltar de novo. Deixa eu terminar, porque aqui vai ser um programa que é exatamente para isso. É para deixar a mente pensante. Aí ele me coloca 3 aplicativos ligados. Ele vai no que paga melhor. Correto? Correto. O passageiro está esperando que se dane. O passageiro que ficou lá, que pediu aquele de R$7, que se dane. Mas por quê? Nós não temos um valor mínimo. Porque se nós tivéssemos um valor mínimo, ele não ligava 3 plataformas. Porque as plataformas eram obrigadas a pagar o valor mínimo. Correto? Cadê uma regulamentação sobre isso? Aí eu vou para cima das plataformas. Nós temos um jogo de 90 minutos. Jogando. Com 25 minutos o jogo para. A regra muda. Por que muda? Porque não tem uma regulamentação, Teló. Eu volto de novo a ser incisivo. Qual é a insistência do motorista e não querer? Eu vou responder porque eu estou batendo demais. Porque nós estamos cheios de motorista com conta fake. Nós estamos cheios de motorista que não tem compromisso. Nós estamos cheios de motorista que ganha que faz 700, 800 reais com conta fake. Enquanto aquele que trabalha certinho se ferra e paga por esse cara que trabalha errado. O cara, ele tem todo mês uma conta diferente. A sua. Eu, trabalhando 7 anos, fui banido. Mas 7 anos demorou para ser banido. Trabalhando certinho. Enquanto o cara, ele vai lá e paga para ter uma conta fake. Se é regulamentado, se ele tem um cadastro na prefeitura, se ele tem um cadastro no CTB, colocar no Detran, no Ciretran. A vantagem da regulamentação já seria justamente essa. Se ele tem esse cadastro, acabou. Exato. Essa festa de contas fake. Acabou. Vamos ser sinceros. Vamos jogar limpo, porque é o que eu te falei. O quem pode fala. Nós não vamos trabalhar com mentira. Nós não vamos aqui trabalhar alisando cabeça, nem de plataforma, nem de motorista e nem do usuário, que eu acabei de falar aqui agora. Por quê? Cadê uma regulamentação? Enquanto a prefeitura faz uma regulamentação e ela nunca te beneficia, ela não vai te beneficiar. Você chega na rodoviária Tietê, você não tem um local para parar, para pegar o passageiro. Se você demora, você é multado. Estamos cheios de pescador. No jargão aí, pescador é aquele cara que não foi banido de todas as plataformas e o cara fica lá na escada pegando passageiro. Esse é o pescador. Cheio de pescador para pegar o passageiro que entra em carro que ele não sabe para onde vai. Nós chegamos no aeroporto de Guarulhos. Se você demorar lá na plataforma que o passageiro chamou, ele está sumido, não sabe onde está o veículo, nós somos multados. Eu chego aí de frente aos condomínios. Tem um monte de condomínio novo. Não tem um estacionamento preciso para pegar o passageiro com segurança. Porque não tem uma regulamentação, Ricardo. Nós temos que falar as coisas às claras. Porque não existe uma regulamentação. Se existisse uma lei, que eu volto a frisar de novo, nós vivemos em um país que se cria dificuldade para vender facilidade. Cria-se dificuldade para vender facilidade. Eu vejo um monte de obras. O que está cheio de construções. Não tem um local seguro para pegar esse passageiro.
Aí você cancela porque você, o passageiro, demorou a chegar. E o passageiro não é punido, mas você é punido. Porque não tem uma lei, porque os aplicativos, no meio do caminho, mudam a regra. Vamos lá. Então, você tem toda a razão. É justamente para isso que nós estamos aqui, para falar com vocês, motoristas, até mesmo trazer essa oportunidade de vocês se manifestarem também. Se quiserem fazer perguntas, depois colocar para nós aqui, para estarmos discutindo, eu acho isso interessante demais, muito bom. É muito bem colocado por você, Joel. A questão também aqui é questão da regulamentação, que é o nosso ponto forte, principal, de querer ou não a regulamentação. Os motoristas querem a regulamentação. Alguns não querem porque trabalham na informalidade. E muitos trabalham na informalidade. Trabalham em ilegalidade, não é informalidade não, na ilegalidade. Vamos ser sinceros. Exatamente. Mas eu falo informalidade porque se não está regulamentado, teria que estar regulamentado para ser uma não legalidade, entendeu? Então, assim, como não tem uma regulamentação, eu falo informalidade. Por quê? Para você trabalhar na ilegalidade, eu tenho que estar contrário à lei. Se não existe uma lei, então primeiro precisa ter o ato lícito. Não, eu tô falando, ilícito, mas é que entendeu? Eu tô falando sobre contas fake, né? Sim, então, exatamente. Sobre contas fake. Agora, mas conta fake, aí já vai ser, salvo engano, eu acho que é artigo 129 ou 119, ou é 129 do Código Penal, que fala sobre a falsidade ideológica. Que é omitir em documento público ou particular declaração que deveria constar, fazer inserir, declaração falsa ou diversa que deveria ser escrita a fim de criar direitos e obrigações. Mas as plataformas sabem, Ricardo. Então o que acontece? O ser humano, ele está agindo errado. Se ele colocou ele faz lá uma conta fake, ele já está, ali já tem o Código Penal contra isso. Agora, cabe o que é? Fiscalização. Muitas vezes eu vou no aeroporto, eu vejo a Polícia Federal parando os motoristas de aplicativo e perguntando, esse passageiro aí está em qual corrida? Deixa eu ver aí a plataforma, se ele está pela plataforma. O problema que nós temos mais, pelo que eu vejo, é intensificar essa fiscalização. Agora, a questão é uma coisa que eu acho que é interessante a gente estar pensando e falando aqui, justamente pela nossa fumaça do bom direito, Funiboniores, a questão da informalidade ou da pessoa ir para de um lado, vai o lobo mau da ação. Se você recebe bem, eu te pago bem, não que justifique, mas tem por que você não trabalhar legalmente se você já é bem remunerado por isso? Isso acontece no poder público. Muitas vezes nós vemos agentes policiais aí agindo de forma errada. Por quê? Porque aquele que de repente às vezes tem aquele ser humano que realmente, independente de lei, vai agir errado sempre. E tem aquele que às vezes agiu errado por uma situação que ele mesmo nem sabia que não deveria agir daquele jeito, mas ele se achou uma saída. Eu vou falar porque assim, eu montei um aplicativo, num grupo uma vez, eram os banidos os banidos dos apps. E esses banidos, eles falaram, pô, Ricardo, eu fui bloqueado porque eu cancelei uma corrida. Eu tenho um amigo meu, eu até gostaria de falar, não tenho autorização para falar o nome dele, ele estava dormindo no aeroporto. Ele participava de um grupo nosso, chamado Tudo Nosso, que é esse grupo justamente que foi para Brasília e foi brigar pela plataforma da Uber. Ele foi uma das pessoas que brigou pelo Uber, para a atividade da plataforma, e ele estava lá no aeroporto esperando uma corrida. Só que ele fez uma viagem longa, quando ele voltou, ele estava cansado, o que ele fez? Ele foi dormir. Ele dormiu lá no aeroporto, dormiu dentro do carro, para começar de manhã já fazer uma corrida. Quando ele acordou de manhã, ele estava banido da plataforma. Por quê? O aplicativo dele começou a tocar, ele estava dormindo, não viu, estava ligado, e a plataforma viu o quê? Que ele não aceitou determinado número de corrida. Quando ele terminou, ele até conseguiu sair do aeroporto com a corrida. Quando ele terminou essa corrida, apareceu lá um cone, você está banido e nunca mais conseguiu trabalhar na plataforma. E ele pagando pensão, não que justifique, mas veja só, é uma situação que a gente tem que levar em consideração e observar, que é um erro da plataforma, é um erro do governo, entendeu? É dos dois. Por quê? O governo porque não regulamenta. E a plataforma porque para ela é melhor não regulamentar. Não regulamentar. Então o que acontece? Esse motorista, hoje, eu sei porque, não só porque é amigo meu, mas porque eu vi o quanto ele trabalhava, 10, 12 horas trabalhando para justamente pagar a pensão alimentícia, que ele quase foi preso por não pagar a pensão alimentícia, porque foi banido da plataforma e não tinha como trabalhar.
Então, assim, eu sei que às vezes você coloca assim que o motorista faz coisa errada. Faz, é o lobo mau. Mas tem motorista que ele sai ali, ó, alimentando o lobo bom. E a circunstância do dia a dia leva ele pro lado ruim e não pode. O que que a gente precisa? A gente precisa que as plataformas dêem mais assistência pro motorista. Você colocou aí para mim, que o motorista às vezes para, não tem onde parar. Poxa, nós estamos aqui dispostos, criando um projeto até, eu vou até abrir isso para você aqui, deixar registrado no seu canal. Por isso é que tá vendo esse debate aqui. Nós estamos assim... Sem massagear. Quando eu falo nós, deixar bem claro, tá? Eu sou presidente da Associação dos Motores de Aplicativo, chamado MMAP, foi criado em Guarulhos, de fato e não de direito ainda, nós estamos aí registrando, porém, eu já vou trazer esse viés. Quando eu falo nós, é um grupo de motoristas, que nós somos uma entidade, querendo ser uma entidade, uma liderança, então pedindo para o apoio dos motoristas acreditarem na nossa luta. Estamos criando um projeto, nós já estamos levando isso para a Câmara dos Vereadores. Para quê? Para que seja levado para a Prefeitura, para que o motorista tenha um local para que ele possa embarcar e desembarcar em todo o quarteirão, principalmente onde tem um condomínio. E tem uma justificativa para isso. Se você pega um bairro onde tem lá 20 casas, numa rua de 100 metros, e você pega numa região central que tem ali, até por causa do plano diretor do novo governo sobre a construção, de ter duplicado a altura do condomínio, a construção do condomínio próximo de linhas de metrô, por exemplo, e aí 700 metros para a esquerda ou para a direita, você pode construir um edifício maior do que era permitido antigamente. E uma caixa de fósforo. Para quê? Para que entende-se que aquelas pessoas que estão morando próximo do metrô não vai solicitar aplicativo, não vai ter carro. Isso é uma conta que eu acredito que não vai bater. Porque assim, vai aumentar a quantidade de motoristas, vai aumentar a quantidade de fluxo de carro. E é o que acontece. Nesses condomínios, quem não tem carro, o que eles fazem? Pedem aplicativo, seja taxista. Isso não é só para nós, motorista aplicativo. Isso é uma coisa que a prefeitura tem que observar, que o mundo está mudando. Nós já passamos por 5 revoluções industriais, tecnológicas, holográficas, digitais, agora inteligência artificial. E o mundo está se modernizando e parece que o governo não está acompanhando. Então, assim, nossa, é tão bom ter esse canal para a gente poder expressar isso. Isso é muito bom. Então, para você que está aí nos ouvindo, parem para pensar justamente sobre isso. Olha, aproveitar que você falou isso. Não esqueça de se inscrever, segue a gente no nosso canal, porque, assim, a partir de agora, vai ser constante de nós trazermos esse tipo de informação sem massagear, porque aqui o Quem Pode Fala na TV JM, nós não vamos ficar aqui falando de motorista que faz 800 e faz 17, 18 horas, não. Aqui nós vamos falar de lei, nós vamos bater nas plataformas, no desmando, na troca de regra no meio do jogo, né? Para o jogo e muda a regra. Então, assim, aqui no Quem Pode Fala, nós não vamos massagear nem motorista, nem o usuário e nem as plataformas. Não vai ter massagem. Então, veja só, parabéns, Joel. Gostei muito aí da sua colocação. É justamente isso que a gente espera, tá? Não só de você, mas também de todos que nos assistem, não só motoristas de aplicativo, mas passageiros também, sociedades em geral, tá? Por quê? Só continuando o nosso raciocínio, hoje a pessoa pede, que mora num edifício, tem lá 400 famílias, ele pede um aplicativo, ele pede um táxi para ir buscar, ou até mesmo um parente que vai buscá-lo, e o que acontece? Chega ali na porta do condomínio, não tem onde parar. Muitas pessoas já pararam ali, ou até motos, inclusive, bem em frente à entrada, que às vezes o próprio condomínio disponibiliza ali para os motoqueiros para facilitar a entrega de mercadoria. Eu acho isso bacana já para alguns condomínios. Ali na entrada, já deixar ali algum espaço próprio para o motoqueiro quando ele for fazer a entrega, para facilitar, ele não ter que deixar a moto dele longe, ele ter que sair da moto e andar quase um quarteirão para entregar uma mercadoria. Isso é segurança pública. E nós, como trabalhadores, fazemos parte dessa sociedade também como cidadãos e merecemos o respeito e merecemos ter essa segurança. E muitas vezes o motorista vai embarcar um passageiro, ele tem que parar na fila dupla porque não tem espaço para parar. Ricardo, isso não vai justificar. Você pode andar um pouco mais para frente e você pode parar ali na frente. Tá, aí você tá com uma senhora,
você está com alguém que é cadeirante e ele não consegue parar na porta do prédio. Então é um projeto nosso que nós estamos já formulando e levando para a Câmara dos Vereadores e torcer para que, se um vereador, nós vamos filmar aqui qual vai ser o vereador que vai pegar esse projeto e levar para a Câmara e levar para a Prefeitura. Por quê? O que nós queremos do prefeito, seja ali qual for o prefeito, isso não é nenhuma política, nem uma apologia de esquerda e direita, não, pelo amor de Deus, não confundam. Aqui é o seguinte, é projeto. A gente tem que parar de mitigar esse negócio de apologia e a gente tem que pensar o seguinte, qual é o projeto que é melhor para a sociedade? E esse projeto vai nos ajudar, porque se você tem uma vaga ali para embarque e desembarque, põe uma plaquinha aqui, é permitido apenas para embarque e desembarque, o que vai acontecer? Você, passageiro, vai poder embarcar com segurança. Você, motorista, vai poder embarcar com segurança. Até mesmo que se você parar numa fila dupla, para você pegar o passageiro lá embaixo, no outro quarteirão, você é mal qualificado, como você falou no começo. É mal qualificado na plataforma. Ele vai lá e inventa ali alguma coisa porque ele não foi com a tua cara, ele vai descobrir que você é banido. Não tem uma fiscalização da plataforma para ter uma réplica para o motorista se defender. Para se realmente aquele fato aconteceu. Né? Então, essa questão da vaga, não só nos condomínios, mas escola, próximo de creches, ou principalmente eventos, o próprio corpo da CT, ele já traz isso quando tem grandes eventos, de disponibilizar algum local para você poder embarcar os passageiros, para você ver a importância de ter um local para você embarcar e desembarcar com segurança. Nós precisamos disso na rua, no dia a dia. Um restaurante, a gente sabe que ali é um lugar de muito movimento, vou pegar como a Vila Madalena, se você vai embarcar ou desembarcar um passageiro, você não tem ali no quarteirão um local para que você pare e embarque e desembarque. Vou pegar ali a Avenida da Consolação, você vai descer na Consolação, do lado direito, não tem um local com recuo para que o motorista em todo o quarteirão possa parar. Então, vamos supor, você é passageiro, está pedindo um aplicativo, no aplicativo você vai mostrar que você tem que andar 10 metros, 5 metros, que não seja muito grande essa distância também, para não colocar em risco. É um ponto importante para a gente colocar ali na região dos metrôs, principalmente em Santana, até nos metrôs ali da Zona Leste, aqui na Zona Leste também. Porque em Santana você vê assim, tudo proibido parar e estacionar. Você não tem um local para que você possa embarcar o seu passageiro. Então o que acontece? Não tem. Então se você parar ali para pegar um passageiro, você é multado. Então, o que a gente precisa? Esse processo vai ajudar a que ali seja criado, não só para o motorista, mas para você que é um pai de família, que está levando a sua filha para pegar um metrô. Você tem que deixar 2 quarteirões para baixo, 11 horas da noite, para que a sua filha ou seu filho suba 2 quarteirões para poder pegar o metrô. Então, o poder público está colocando você em risco. Em frente ao metrô, colocaram ali para tirar os moradores de rua o Zona Azul. Por que não pegaram esse espaço e colocaram para embarque e desembarque? Mas não, o governo sempre quer mais, aquele negócio, né? Capitalismo. E assim, quem paga quer pagar menos e quem ganha quer sempre ganhar mais. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que parar e ser justo. O motorista tem que receber um salário digno, justo para a sua atividade. A plataforma tem que pagar os impostos e receber o justo e o bom para ela. E o governo fazer a parte dela, é trazer segurança, equidade e qualidade na prestação de serviço para nós, motoristas de aplicativo. Ricardo, já deu mais de 1 hora de gravação, não quero empatar você. É assunto que vai render muito. Eu agradeço a sua presença aqui. Você vai voltar mais vezes, porque esse assunto não acabou. Está apenas começando. E eu volto de novo a frisar, e eu gosto muito dessa frase. Vivemos em um país que cria dificuldade para vender facilidade. Então nós precisamos, Ricardo, continuar essa conversa com mais tempo e mostrar para a sociedade, mostrar para o motorista de aplicativo e mostrar para as plataformas que nós não somos cegos e não somos coniventes com o desmando que está essas plataformas. Eu não vou culpar só o governo, mas também vou culpar as plataformas de interesse próprio, aonde elas só lucram. Tem viagem que a plataforma cobra até 48% da viagem. Ela não tem um veículo
ela não sabe quanto custa a lavagem de um carro, e ela não sabe quanto custa uma multa, e ela não sabe quanto custa o seguro do seu carro, ela não sabe quanto custa um litro de combustível. O passageiro, ele não sabe disso, né? Também. O passageiro, ele vale o valor, às vezes tem uma cuida lá, nossa, eu tô pagando tudo isso, tá caro para mim, né? Só que não sabe que o motorista tá ganhando menos. Quer dizer, hoje não existe mais aquela questão, que era no começo, 25%, isso é uma ideologia. Hoje tem 2 contratos. A Uber tem um contrato com o passageiro, o meu contrato com você é esse. Eu levo você de um ponto A a um ponto B e vou te cobrar X. Você vai pagar? Beleza. E o motorista? Olha, agora eu vou te pagar esse valor desse ponto A ao ponto B, eu vou te pagar Y. Você quer? Aí você não quer, tem outro que quer. Então ela paga cada vez menos e o outro, o valor é sempre diferente. Você está do meu lado lá na mesma corrida, você recebe por essa corrida R$ 20, o outro recebe 25, está do teu lado para o mesmo lugar, para a mesma família, só que vão em 2 carros diferentes. Por que essa diferença nos valores? Entendeu? Pro motorista principalmente. Eu sei por quê. Você entendeu? Sabe? São de novo, valor mínimo e a regulamentação que não tem. Que obriga as plataformas a ter um valor mínimo. Ela seria mais fiscalizada. Ela seria mais fiscalizada. Já que nós vamos encerrar, e eu vou te dar o tempo para você fazer suas considerações, eu volto de novo que você tocou no assunto, né, de fiscalização. A Polícia Federal faz o papel dela, a Polícia Militar faz o papel dela, a CET faz o papel dela, que é multar. Agora, os órgãos públicos, em geral, que é regulamentar, eles não fazem. Eles fazem ao gosto deles, que é arrecadar mais. As plataformas aceitam a regulamentação, que é o gosto delas. Mas a linha de frente, quem é punido é o motorista de aplicativo. E ainda encontramos motorista de aplicativo que diz que ganha rios de dinheiro. Eu quero saber qual é a mágica, porque eu estou na capital, São Paulo. Eu estou no estado de São Paulo. Eu quero descobrir qual é a mágica que esse motorista faz com veículo alugado. Essa mágica aí eu também quero saber, viu, Joel? Para falar a verdade. Para encerrar, eu queria só colocar 2 pontos, né, que você colocou sobre a CET, né? Primeiro, eu queria parabenizar a CET numa situação que eu passei, quando eu estava na rodoviária Tietê. E eu fui parar para embarcar um passageiro e colocar mala na bagagem, no bagageiro. O rapaz da CT falou assim para mim, ó, só tem como puxar um pouquinho mais para frente, porque hoje está muita gente por causa do feriado. Ali tem um local que é próprio para embarque e desembarque. Eu estou vendo que é muita mala que você está colocando no seu carro. E porque é o seguinte, para que você, motorista e passageiro, saiba disso e entenda isso. Quando você tem a placa ali, que você está permitido parar para embarcar e desembarcar, que você vê a letra E com traço vermelho, estou falando assim porque muito passageiro não sabe disso, tá? Quer dizer que o motorista só pode parar ali para embarcar e desembarcar. Se ele não embarcar ninguém, não desembarcar ninguém, é considerado estacionado. Então ele vai ser multado. Em aeroportos, rodoviários, tem um outro viés, que seria o porta-mala. Se você para ali para embarcar o passageiro e ele saiu do carro para abrir o porta-mala, ele colocou uma mala, ali não é local para colocar bagagem. Tem um local um pouco mais à frente, que é o local para colocar a bagagem. E o agente do CT falou assim, ó, nós sabemos disso, mas aqui nós não temos espaço adequado para isso ainda, para que seja qualificado para você colocar as malas. Então nós entendemos e nós somos coniventes com a situação que você está parando aqui e precisa se abrir o porta-mala para que o passageiro coloque. Então vocês não serão multados. Então parabéns ali. Eles poderiam estar multando a gente quando fosse usar o porta-mala e não estão multando já em consideração porque eles sabem que o motorista está ali para pegar o passageiro e o passageiro é que vem com a bagagem e a gente não tem culpa. E enfim, e o espaço para colocar ali parar com o embarque de bagagem é muito pequeno. Então, podia se estender esse espaço em todo o corpo do terminal rodoviário. E, inclusive, ali na Cruzeiro do Sul, eles já autorizaram os motoristas também parar, onde era multado antigamente, por causa da grande demanda. E é o futuro, né? Como eu falei assim, as vagas para embarque e desembarque. A mobilidade por aplicativo não volta mais para trás, nós temos que caminhar para frente. Segundo o deslocamento,
Uma sugestão que a gente também traz, quando eu falo a gente, novamente, falo sobre nós da Associação MMAP, o deslocamento já é previsto pelo Código do Consumidor, usando aí a questão da semelhança, atividades por semelhança de prestação de serviço, tá? O que seria razoável, e até pela igualdade, o motorista de aplicativo se desloca para pegar o passageiro. Então, por que tem muito problema, que nem eu comecei falando aqui, que a Uber ela anunciou que vai banir os motoristas por excesso de cancelamento e prejudicar a plataforma. Então, vamos trazer uma solução para as plataformas e uma melhoria na nossa atividade de ganhos para o motorista. Seria o quê? A cobrança do deslocamento. Em comparação com prestação de serviço, hoje é permitido, em algumas situações, pelo Código do Consumidor, você cobrar por uma visita técnica. Nós somos atividades remuneradas, somos profissionais, criando o CBO, por isso é importante da regulamentação. Nós somos técnicos. E assim, eu vou até ao seu local de solicitação, eu vou andar 5 quilômetros, eu vou demorar 10 minutos, eu não recebo nada por isso. Eu que fico com esse prejuízo. A plataforma não me paga nada. Então eu vou até o passageiro e eu fico com esse ônus. Muitas vezes eu chego no passageiro e o passageiro cancela. Ah, já arrumei uma carona aqui, eu não vou mais, cancelo. E vai pagar uma taxinha lá de cancelamento, dependendo do tempo que ele demorou para cancelar. Se eu já estou me deslocando, eu já deixei de aceitar uma outra corrida que de repente seria para um aeroporto ou uma corrida mais longa que ia me dar um retorno financeiro melhor, eu não aceitei para aceitar a sua corrida. E aí você cancelou. Tudo bem, você cancelou rápido, eu deixei de pegar uma corrida melhor, não vou receber nada por esse cancelamento, e quando eu vou me deslocar até você, quando isso não acontece, eu demorei lá 5 minutos, demorei 10 minutos até você embarcar. Então, a cobrança por taxa de deslocamento seria uma sugestão. Por exemplo, se eu demorar 1 quilômetro para chegar até você, quanto que é o KM pago rodado para o motorista? Então, tem que ser pago como se corrida fosse. Seria uma solução para resolver também essa questão do deslocamento. Porque o passageiro, ele vai olhar na plataforma e falar, nossa, está me cobrando R$5 de deslocamento do motorista. Ah, não compensa para mim. Ele vai cancelar. Acabou o problema de cancelamento do motorista. Agora quem vai cancelar vai ser o passageiro. Entendeu? Exato. Seria uma solução. A mesma coisa como acontece em supermercado. Em supermercado você demora muito tempo a embarcar, você sai do carro, você ajuda muitas vezes para que você consiga fazer uma coisa mais rápida. Então, supermercado, eu penso que podia ter ali um viés. Eu peço Uber no mercado. Eu dou caixinha de R$5 toda vez que eu peço no mercado para o motorista. Por quê? Eu sei que o tempo é dinheiro. E o motorista ganha por hora trabalhada. Então, assim, dessa hora trabalhada, ele tem hoje um lucro mais ou menos livre, líquido, de mais ou menos R$20 por hora trabalhada. Por isso que tem que trabalhar 10 horas para ganhar R$200 livre. Esse é o cálculo. Então, quando você fala assim, nossa, o motorista ganha R$800, é porque ele não faz o cálculo. Se ele fizer o cálculo, é isso que ele ganha. Livre é uma média desse valor. Quando ele parar no supermercado, muitos motoristas não querem fazer. E cancelam quando vê que é supermercado por isso. E coloca o consumidor numa situação fragilizada. Fala, nossa, eu dependo do motorista e ele cancelou. Entendeu? Então, assim, o supermercado podia ser criado ali uma taxa extra. Ou, por exemplo, toda corrida de supermercado ou grandes eventos que você vê que vai demorar para chegar, vai demorar para embarcar, e mesmo você sendo Uber X, precisa ser cobrado um valor maior, como Uber Comfort, ou você é um Comfort, ser cobrado como um bag, você vai usar o porta-mala para colocar bagagem da mesma forma que o Uber Bag. Então, por que já não pagar um pouco a mais para o motorista, não é verdade? É isso. Concordo. Então, muito obrigado por ter cedido esse espaço. Obrigado vocês também, você que está nos assistindo, seja você motorista, seja você passageiro, seja você taxista, seja você contribuinte, seja você qualquer cidadão que utilize a mobilidade urbana, que entenda que a gente tem que ter uma equidade nessa questão de relação de trabalho, e a regulamentação eu acho que seria ainda o melhor caminho, como você mesmo comentou, e eu gostaria de agradecer muito, não só em meu nome, tá, mas em nome da minha associação também, né, que é a MMAP, e só como observação, na apresentação mesmo que você colocou, o vulgo Teló, na luta lá em Brasília, lá eu comecei a cantar para que estava meio questões
morosidade estava muito grande lá em relação com os taxistas. Eu comecei a cantar lá e tive o privilégio de ter esse apelido, né, de ter lá do Uber, né? Mas o meu nome é Ricardo Constâncio, tá? Quem quiser seguir nas plataformas também no YouTube, eu vou estar colocando lá Correndo Direito, tá? Hoje está lá como MMAP, mas vou estar mudando aí essa questão do nome para justamente melhorar o acesso de vocês estarem seguindo o meu canal. Então, a partir de amanhã, hoje é dia 2 de junho de 2025. Então, a partir de amanhã, vocês já podem estar logando lá, Correndo Direito, e estar também participando aí, vendo as lutas que todos os nossos motoristas já sofremos e participamos até chegar aqui e vamos ver o que vamos melhorar daqui para frente. Então, muito obrigado, Joel, Eu que pela agradeço. oportunidade. Mais uma vez, Tamo junto.